Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Querido irmão, querida irmã, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Fé e Vida, aqui pelas ondas da Rádio Verona. É uma alegria chegar à sua casa através desse nosso programa, um espaço onde a palavra de Deus se encontra com o nosso coração. Precisamos deixar e abrir o nosso coração para acolher a palavra que o Senhor tem para nós, iniciando este mês de outubro, o mês dedicado às missões, o mês dedicado a viver e refletir sobre a missão que assumimos e como cristãos batizados, como estamos vivendo a missão de discípulo missionário de Jesus. Então sejam todos bem-vindos neste espaço onde nós nos deixamos ser encontrados pela palavra de Deus, onde nós abrimos o nosso coração para refletir a palavra de Deus. Hoje nós temos uma reflexão que nos convida à conversão, a refletir sobre a nossa conversão, a atenção no ouvir a Deus e o testemunho firme de fé, mesmo frente às adversidades. Então hoje o Evangelho está lá em Lucas capítulo 10, versículos 13 a 16, e nos alerta contra a indiferença para com os sinais de Deus, e ele nos chama a escutar, acolher e corresponder à graça que ele oferece. E também hoje nós celebramos a memória de Santo André de Soreval e seus companheiros mártires. Eles são brasileiros que deram testemunho da fé até a derradeira entrega da vida. Sua coragem nos inspira a viver uma fé que não recua diante do sofrimento ou da perseguição, mas permanece firme no Senhor, permanece fiel ao Senhor, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. Aqueles mártires que celebramos hoje estiveram fiel, mesmo diante de tanto sofrimento, mas não recuaram a sua fé. Que Deus nos dê ouvido atentos e coração forte e coragem de seguir o exemplo desses mártires que celebramos hoje. Então já pegue aí a Sagrada Escritura, lá em Lucas capítulo 10, versículos 13 a 16, onde nós iremos ouvir esta palavra a partir de agora. Aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ele julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se tivessem acontecido em Tiro e Sidônia os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo elas teriam se arrependido, com roupas de sacos e sentadas sobre cinza. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos rigor do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Até o inferno descerás. Quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, Jesus ele está dirigindo as suas palavras às cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, onde ele realizou grandes milagres, muitos sinais, mas que aquelas cidades continuaram na mesmice, continuaram do mesmo jeito que Jesus encontrou. Eles não mudaram a sua rotina, não mudaram a sua vida, não mudaram nada para viver o extraordinário. Então não responderam à conversão. Por isso que o Senhor desce palavras duras em direção a estas cidades que viram tantos sinais e tantos milagres e elas não responderam, não corresponderam com a conversão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a esta cidade de Tiro e Sidônia, que apesar de não terem visto tantos prodígios, tantos milagres, teriam se arrependido. Ou seja, o milagre, a bênção, o testemunho de Deus exige uma resposta. Não basta ver, experienciar, é preciso acolher, é preciso mudar. E assim, queridos irmãos e irmãs, diante disso, observamos que muitas vezes nós não enxergamos os sinais de Deus na nossa vida. Não enxergamos as graças e as maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Porque diante de tantos sinais, muitas vezes nós não mudamos e não abrimos o nosso coração para a conversão. E aí, o que é que você tem olhado, visto como sinal de Deus e permanece na mesmice? Isso não faz sentido, né? Jesus afirma de quem ouve os discípulos, ouve a ele, e aquele que rejeita os discípulos também rejeita a ele. E quem rejeita ele, rejeita o Pai que o enviou. Ou seja, há uma interligação profunda na missão. A comunicação da palavra e a responsabilidade de acolher ou não. Porque existem os sucessores, né, dos apóstolos, existem aqueles propagadores da Boa Nova, anunciadores, todos nós. Mas existem os ministros ordenados que anunciam esta palavra e que muitas vezes nós temos a total liberdade, né, de acolher ou não. Ontem nós celebramos os santos anjos da guarda, que é os anjos que nos guarda, que caminham conosco, mas eles não substituem a liberdade, a nossa liberdade. E é dessa forma, acolher a palavra, nós temos a liberdade de acolher ou não acolher esta palavra anunciada e proclamada. Quantas vezes somos nós, como Corazim ou Betsaida, cercados de graças e sinais, mas indiferentes. Continuamos indiferentes mesmo diante de tantos sinais, de tanta coisa que enxergamos, mas não enxergamos o óbvio, que é o sinal de Deus. Será que rejeitamos escutar o que Deus nos fala por meio das pessoas, da igreja, das situações da vida? Precisamos ter humildade e disposição ao arrependimento. Reconhecer que onde há cruz, há missão. Onde há sofrimento, há também oportunidade de testemunho. E assim, queridos irmãos, neste dia de hoje nós celebramos também Santo André de Soveral e seus companheiros mártires. Quem foram esses mártires do Brasil? Com outros presbíteros também, leigos e companheiros foram mártires no Brasil, mortos em 3 de outubro de 1645 por causa da fé. Os mártires são aqueles que não negam a sua fé mesmo diante de qualquer adversidade, mesmo diante de qualquer sofrimento. Eles não abandonam a fé, permanecem firmes e preferem morrer pela sua fé ao invés de negar a sua fé. Fizeram parte de um contexto de perseguição religiosa, de intolerância religiosa, esses mártires. Por isso que eles viveram até o fim sem negar a sua fé. Viveram a fidelidade a Deus, fidelidade à palavra de Deus. Defenderam a fé católica, defenderam a Eucaristia. E mesmo sob risco, por isso que foram martirizados. Eles nos lembram que a fé não é um comodismo. Às vezes implica dar a vida, que não esqueçamos o valor do amor heróico, de dar testemunho até o fim.
E é o exemplo destes mártires, que deram o seu testemunho até o fim das suas vidas. Eles são modelos para nós de fidelidade, de amor, de coragem, de esperança em Deus. Mesmo diante das provações, estes mártires nos ensinaram que mesmo diante das provações, eles mantêm o coração cheio de esperança. Mas eles foram martirizados, mas morreram com o coração transpassado de esperança, de fé e de amor pela Eucaristia, pelo nosso Senhor. E é assim que somos convidados também a viver a nossa fé. Somos convidados a viver a nossa fé cheio de esperança, buscando acolher a palavra e, sobretudo, viver esta palavra que nos ensina tanto. Diante dos sinais que enxergamos e que nós fazemos de conta que não enxergamos, vivemos com a indiferença, é preciso abrir o nosso coração para acolher esta palavra que nos ensina tanto, que nos dá força, perseverança e coragem para testemunhar o amor de Deus na nossa vida cotidiana. Por isso, queridos irmãos e irmãs, encerramos este momento com alguns compromissos. Que a palavra ouvida hoje não passe despercebida em nós. Pedimos a Deus a graça de sermos sensíveis aos seus sinais e convites de conversão. Nós somos convidados diariamente à conversão e muitas vezes fazemos indiferença desse convite, deste chamado que o Senhor nos faz. Que o exemplo de São André de Soreval e dos mártires fortaleça a nossa fé, especialmente quando enfrentamos dificuldades ou alguma oposição. Que nunca venhamos a rejeitar quem fala em nome de Cristo, nem desprezar o mensageiro, pois quem rejeita o mensageiro respeita o mesmo Cristo e Deus Pai. Por isso que há uma interligação deste anúncio desta palavra. E assim, nesta interligação do anúncio da palavra, nós enxergamos o amor e a bondade de Deus, que nós temos a oportunidade de enxergar os sinais e continuamos na indiferença. De que adianta, muitas vezes, tomar parte de tantas situações para, muitas vezes, agradar A ou B ou agradar certas pessoas e não fazer para agradar o coração de Deus. De que adianta fazer tudo isso e não agradar o principal, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso, rezemos juntos para sermos testemunhas desta fé, com coragem, com humildade e amor, que possamos dizer como Santo André de Soreval: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade na minha vida, para deixar-se ser guiado, mesmo diante do sofrimento, do risco que correram, e que assim foram martirizados. Mas eles resolveram e decidiram seguir firme a sua fé, a sua caminhada de fé. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, no primeiro obstáculo, no primeiro comentário, às vezes alguém olhou dentro da igreja, olhou para você com a cara fechada e você já quer desistir. Que fé que você vive? Você está vivendo a fé por aqueles que falam com indiferença e que lhe tratam com indiferença? Ou você busca viver a centralidade? Qual é a centralidade da sua fé? É os comentários dos outros? É a mal olhada? É a indiferença dos outros? Ou a centralidade da sua fé é o Senhor Jesus? Porque é fraqueza daqueles que se importam com os que os outros falam, com o que os outros lhe tratam com indiferença. Sigamos firmes na nossa caminhada de fé, sem olhar para os lados, mas olhar para a cruz de Jesus, para olhar para o Senhor, que é o centro da nossa fé, que vivemos nesta certeza de que não estamos para agradar ninguém, mas para fazer a vontade de Deus, mesmo que essa vontade de Deus seja contrária à vontade dos outros. Mas não é para fazer a vontade dos outros, é para cumprirmos a vontade de Deus, mesmo que isso cause desconforto na vida do outro, na vida do próximo. Mas sigamos amando também o próximo e vivendo esta palavra que tanto nos ensina, que nos motiva. Acolhamos esta palavra na nossa vida. Nesta sexta-feira, o Senhor nos ensina a viver a fidelidade no seu amor, a olhar para Cristo, a olhar pela centralidade da nossa fé, vivendo a fidelidade do amor até o fim.
e que muitas vezes este fim é o martírio, como esses que celebramos hoje, mas eles manteram a fidelidade no amor de nosso Senhor. Obrigado, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso programa, que acompanham toda sexta-feira o programa Fé e Vida. Então, que acolhamos esta palavra no nosso coração e que esta palavra acolhida no nosso coração possa gerar muitos frutos para o nosso Senhor Jesus. Lembre-se que o centro da nossa fé é o Senhor, é a Eucaristia e não comentários maldosos de tantos. Que nosso Senhor Jesus, por intercessão dos santos mártires que celebramos hoje, abençoe a você, o seu lar, sua família, seu projeto, seu final de semana, muita paz. Então, muito obrigado pelo carinho, tantas pessoas que compartilham e que faz presente toda sexta-feira no nosso programa Fé e Vida. Que a palavra seja acolhida no seu lar, na sua vida e na sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que o Senhor os ilumine, tenha um abençoado final de semana e uma boa semana. Vivamos com um coração cheio de paz neste mês de outubro, na certeza de cumprir também a missão. Sejamos missionários onde estivermos. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.